Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio de Comunidades de Brasil. Esse podcast foi feito para mostrar quais são as comunidades, quem são os líderes, os community builders que estão construindo comunidades no Brasil e quais são os tipos e formatos de comunidade que estão por aí engajando membros, engajando pessoas, transformando a vida das pessoas. E hoje eu trouxe aqui a Gabriela Mercedes. Bem-vinda, Gabriela, tudo bem? Obrigada, Emiliano. Tudo ótimo e com você? Boa. Então aí, Gabriela, me conta, a primeira pergunta, qual é a sua comunidade? Ai, meu Deus, que prazer falar contigo. Te adorei desde quando a gente se conheceu. E aí, tu mandou esse convite para mim, eu super topei. Espero estar ajudando também outras pessoas, né? Mas vamos lá. A minha comunidade, ela vem de São Luís do Maranhão, sim, aqui no Maranhão. E a gente está fazendo um trabalho muito importante aqui no estado, né, de trazer essa inovação para cá. E aí, na verdade, eu trabalho como community builder pela Creative Pack, que é uma empresa aqui do Maranhão, né, que nasceu aqui, e a gente é uma plataforma de inovação, e a gente trabalha com três pilares principais, que é cultura, comunidade e inovação aberta. E aí eu fico mais nessa parte de construção de comunidades organizacionais. Então, de todas as que eu já trabalhei e que eu ando trabalhando, eu vou trazer muito a comunidade do Black Swan, que é o nosso centro de inovação aberta aqui do estado também, porque é onde está convergindo todos os nossos movimentos de inovação do nosso ecossistema. Então, o Black Swan, já explicando um pouquinho o que ele é, né, essa nossa comunidade que está crescendo, a gente funciona como um centro de inovação aberta, de iniciativa privada, e foi muito de uma parceria entre a gente da Creative Pack, né, porque a gente precisava convergir em algum ponto todos os projetos, todas as iniciativas de inovação e de tecnologia aqui do Estado, porque estava todo mundo trabalhando de forma isolada, né? A gente precisava convergir isso de alguma maneira. E também do Grupo Mateus, que é nosso parceiro, né? Que é a quinta maior varejista do Brasil. Eles também estavam com muitas iniciativas de tecnologia, mas eles estavam com uma inovação muito fechada. E eles queriam começar a se entrosar no ecossistema da gente também e abrir mais as portas. E aí foi a parceria perfeita para a gente materializar o BS. E aí hoje a gente trabalha com startups, a gente trabalha com os squads do Grupo Mateus, que tem mais de 10 squads de tecnologia, criando soluções para o Grupo Mateus também, fora outras empresas também que mantêm o espaço, né? Então, a gente tem outras empresas também mantenedoras com seus squads lá, fora a comunidade externa como um todo, né? O ecossistema como um todo. Então, hoje a gente tem diversos perfis, como a maioria dos centros de inovações tem, né? Fazendo aquilo pulsar e aquilo viver. Então, a gente começa a criar muitas estratégias para fazer que a nossa comunicação, enquanto comunidade Black Swan, ela seja de fato efetiva e ela chegue em todos os nossos perfis. E aí a gente usa diversos canais de comunicação, né? Que foi uma das perguntinhas que tu tinha me feito. A gente usa do Telegram para se comunicar muito internamente, porque existe uma construção de comunidade interna primeiro, né? Para depois a gente ir para o externo. A gente precisa fortalecer muito a cultura do que é o Black Swan. E a gente usa diversos canais, tanto o Telegram para a gente passar informações, a gente usa e abusa das newsletters, como sempre, né? Então, fazendo todos os nossos eventos, passando para as pessoas. A gente faz muito news de destaques também. Então, o que nesse mês as nossas startups e os nossos squads eles estão fazendo, né? As nossas comunidades. A gente faz newsletters também para trazer esses destaques. Fora, a gente faz muito, inclusive, muita comunicação offline dentro do espaço. Então, Bacana. a gente garantir que a informação chegue em todo mundo, a gente usa muita coisa no telão, a gente usa muita informação em pontos estratégicos para fazer com que isso chegue de fato em todo mundo. Assim, a gente usa e abusa ali do espaço também, né? E aí, basicamente, essa é a comunidade que eu trouxe aqui para vocês, né? Nossa comunidade aqui do Maranhão. Que bacana, que bacana. Eu adoro esse país, adoro o Brasil e a magnitude que ele tem, a diversidade de comunidades, pessoas, é sensacional. E trazer pessoas como você, como a comunidade Black Swan. E tenho aqui uma curiosidade: por que Black Swan? Por que esse nome? Me Black conta aí. Swan, olha porque o nome, né? O Black Swan ele surgiu da teoria do Nassim Taleb, onde ele fala sobre acontecimentos inesperados que surgem e causam grandes impactos. Então, no livro dele que ele tem lá, que é o Black Swan, o nome, né? Que é o Cisne Negro,
ele fala exatamente sobre esse fenômeno de acontecimentos inesperados, tanto que durante a pandemia tiveram muitos papos sobre, tá, a pandemia ela é um Black Swan ou ela não é? Então começou a rolar muito evento para perguntar, para se questionarem se a pandemia era um Black Swan ou não, se era de fato um evento inesperado, né? Então o nome do espaço veio com essa mesma proposta. Quem imaginaria que teria um centro de inovação no Maranhão e que causaria um grande impacto como está causando, né? Então, foi um susto, de fato, para todo mundo, para a população inteira, para o ecossistema como um todo, a magnitude do espaço, o impacto que a gente veio para causar, né? Tanto que hoje nós somos o maior nível Norte-Nordeste. Então, foi, de fato, um acontecimento inesperado que veio para causar grandes impactos. Então, o nome veio mais ou menos daí dessa teoria. Que legal, um verdadeiro cisne negro, né? Muito bom, muito bom. E na comunidade de vocês, aí internamente, na comunidade da Creative Pack, na comunidade do Black Swan, com os empreendedores, com o Estado, qual é a ativação, qual é o hack, qual é aquela sacada que vocês começaram a fazer, engajaram a comunidade e aí não parou? Tipo, o que é aquilo que realmente engaja a comunidade de vocês? Sim. A gente passou, antes de falar do que são esses hacks que a gente pegou, né, para dizer assim, tá, isso faz sentido para a gente porque se engaja, até muito mais do que eventos, né, a gente queria, tá, se é evento, por que que é evento, né, a gente queria também estudar isso para entender, para não ficar sempre nessa pauta dos eventos. E aí a gente se questionou muito como é que a gente vai hackear, na verdade, a cultura das startups, a cultura dos squads, porque todo mundo que chegava no BS já chegava com a sua cultura pré-estabelecida. As startups, elas já vinham com uma cultura definida, os nossos squads do nosso sponsor, eles têm uma cultura deles lá também, fora as outras empresas, né, e grandes empresas que estão em transformação digital, que estão em inovação, outras que já estão em inovação há muito tempo. Então, assim, eram culturas completamente diferentes. Então, nossa pergunta era sempre assim, como é que eu vou hackear a cultura de cada uma das empresas ou de cada uma das startups para fazer com que isso converja para esse único ponto dos valores do BS, né? Porque a gente não quer só ter um espaço por ser um espaço, a gente é um espaço com valores, a gente é um espaço com regras também, né? Que é o que uma comunidade sempre coloca. E aí a gente começou a fazer esses hacks. E aí eu fiz muito mapeamento de perfil, né? Com todos os residentes, com toda a galera que estava lá. Então, a gente passava formulário para o pessoal, quais são os seus sonhos, quais são os seus medos, do que você gosta, quais suas expectativas de vida pessoal, profissional. E aí, com base nesse mapeamento que a gente fez com todos os perfis, com todas as empresas, a gente foi vendo o que mais saía, né? Para, de fato, saber o que a gente poderia estar atacando, né? Não ficar fazendo tantos eventos aleatórios e jogando para sorte. E aí, a gente começou a fazer agora, começou a rodar um programa educacional. Inclusive, a gente teve uma última edição agora, que acabou ontem, inclusive, e a gente começou a entender que o programa ele estava funcionando muito bem para as pessoas, porque a galera também queria muito conteúdo educacional, principalmente pela situação da gente, né? A gente tem poucos profissionais capacitados. Então, o programa educacional ele começou a se tornar um ritual e algo que, de fato, impactou e gerou muito valor para a galera do que meramente um evento tão rápido assim de conexão. Então, a conexão ela começou a ficar muito mais profunda e gerar muito mais valor para eles, porque trazia não só a conexão, mas o conhecimento na prática também, né? Então, esse programa educacional que a gente tem hoje, que funciona durante uma semana, a gente coloca ele bimestral, né, que ele acontece, a gente coloca ele uma semana inteira, a gente abre inscrições, né? Então, a gente coloca esse senso na galera de eu preciso me inscrever, porque não é assim tão aberto. E durante uma semana a gente traz conteúdos que a galera também define. E aí, esse último agora que a gente fez foi sobre cultura e liderança. E aí deu muito certo. Então, esse é um dos hacks que a gente hoje coloca muito como um ritual do espaço. E um outro também muito interessante são os Talkers Days, que a gente chama os nossos talks, tipo meetups, né? Eles funcionam como meetups, mas é muito dos residentes do espaço. A gente tem um problema aqui em São Luís, aqui no Maranhão, da galera não se sentir tão profissional assim, ou tão bom assim, por talvez estar aqui no estado, né? E aí a gente tira muito aquela ideia vou trazer um profissional renomado de fora, que tem muita certificação para trazer conteúdo para vocês. E a gente faz o inverso, a gente protagoniza quem está aqui dentro.
Então, a gente começa a convidar não só os CEOs, ou não só os líderes, os diretores, os altos cargos, a gente começa a chamar os colaboradores, quem está na base, para compartilhar algum conhecimento, alguma coisa que está fazendo no dia a dia. Poxa, tu trabalha tu está num projeto da quinta maior varejista do Brasil. Como assim tu não é bom o suficiente? Como assim você tem vergonha de falar, né? Então, assim, dos Exatamente. dois hacks que são, assim, que eu tenho muito carinho de rodar, é o programa educacional e, com certeza, esses talks com a galera para eles começarem a ser protagonistas, né? A gente trabalha a oratória, a gente trabalha a postura da galera. Então, acho que esses dois são os meus queridinhos. Muito bom, gostei aí dos dois, gostei mais do segundo, de como pessoas comuns, né? Como pessoas que de repente não têm o cargo de CEO ou 20, 30 anos de experiência, de repente tem uma história ou tem um conhecimento bacana para compartilhar. E quando a gente compartilha conhecimento, é muito, muito bacana, muito legal. Eu acho que esse é o sentido, né, das comunidades, esse Sim. compartilhar. E eu acho que é fundamental o community builder, o community manager, os líderes da comunidade, descobrir a partir do desejo, das necessidades, das expectativas, como vocês fizeram, e criar essas manifestações, essas ativações, eventos, rituais que ressaltam esses valores de colaboração e de compartilhar. Muito legal, muito bacana. Sim. A gente fala, né, tem muita teoria sobre isso, e materializar isso é difícil, é um trabalho. E que bacana quando você já coloca a rodar, isso já toma um corpo, né, já toma forma e acontece. Parabéns aí pelo trabalho, Gabi. Nada. Então vamos lá, última pergunta, Gabi. Conta aí quem é você e por que você recomenda que uma pessoa deve estar numa comunidade ou criar uma comunidade? Ai, meu Deus. Eu digo uma coisa, comunidade, ela é muito. É como se fosse algo que sustenta a gente. Eu digo assim, comunidade é a melhor experiência humana. E eu digo muito isso por experiência própria, porque eu venho de uma área que eu sou engenheira civil, né? Me formei em engenharia e eu trabalhei por um período na minha área, em obra e tudo mais. E eu saí da minha área, e é até engraçado a gente questionar, né? Por que é importante você fazer parte de uma comunidade? Porque isso é algo que está desde a época do fogo, gente. Comunidade não é de hoje, a gente não está criando nada, na verdade, né, Milena? A gente não está criando comunidade, na verdade. Comunidades estão lá desde que o fogo surgiu, está todo mundo lá ao redor, contando suas histórias, compartilhando suas experiências. Então, é algo que é biologicamente nosso. Uhum. Socialmente, a gente precisa estar em comunidade, né? Porque eu acho que a pandemia veio muito para provar isso, né? Apesar de trabalhar com comunidade, às vezes eu me achava muito introspectiva. Eu não sou muito de estar tanto assim com a galera e tudo mais, né? Mas eu senti muita falta da minha comunidade, das pessoas com quem eu convivo. Então, isso me provou, e acho que provou para muita gente, que por mais introspectivo que você seja, socialmente, biologicamente, a gente precisa estar em comunidade. E comunidade é exatamente isso. E na época que eu saí da construção civil, foi muito porque eu não vinha esse meu trabalho. E aí, falando já para a parte de organizações, se eu passo a maior parte do meu trabalho dentro de uma empresa, não faz sentido a minha organização não trabalhar a comunidade, né? Não faz sentido ela não criar esse senso de pertencimento. Ação. E foi por isso que eu, na minha experiência, eu saí da área de civil, porque eu não me via no meio de uma comunidade, eu não me via fazendo parte daquilo. E aí foi Uhum. quando eu entrei para o universo da inovação e de tudo que eu estou hoje, de parte de comunidades, que foi super orgânico, inclusive. E não só a nível de pertencimento, que é importante estar numa comunidade, mas muito de acelerar também conhecimento. Parece que eu aprendi coisas de 5 anos, em 5 anos, em 2 anos. Eu fico assim, caramba, eu não estou há tanto tempo assim no ecossistema de inovação, mas parece que eu já estou há 10, 5 anos. Então, o aprendizado da gente também é muito mais acelerado, né? E isso foi graças às comunidades. Eu saí da área de civil e comecei a estar no universo da inovação graças às comunidades, o Uhum. PaiLadies, o PHP, comunidades startups que a gente tinha aqui como o São Luíses. Então, não tem muito o que falar, né? Comunidade é a melhor experiência humana. Acho que é isso que eu posso entregar hoje. Qué bacana, Gaby, qué bacana su experiencia, qué bonitas palabras. Definitivamente é isso. O ser humano ele deve estar em comunidade, deve interagir, a comunidade do bairro, a comunidade da empresa, a comunidade do clube, comunidade, enfim, do que ele gostar de fazer. Gosta de marcenaria,
ele vai se relacionar com essas pessoas e aí que ele compartilha conhecimento e demais. E o trabalho do community manager é meio que acelerar ou entender, conectar, dar uma formatada, não? E as pessoas vão, e as pessoas, por quê? Porque as pessoas precisam. E o que você falou, gostei disso que você falou de ser introspectivo. Encontrei muitos community managers assim, ai, eu era introspectivo, eu era mais introvertido, agora estou mais talvez não tenha a ver com o perfil, senão tenha a ver com o que você tenha para compartilhar, né? Às vezes a gente tem uma concepção errada de que comunidade tem que estar o tempo todo batendo papo lá, interagindo, tipo 100%. E não é assim, é um lugar seguro, um ambiente seguro, onde você vai lá, compartilha dores, né, medos, encontra ajuda, como você falou, acelera conhecimento. E não é que tem que ser o tempo todo minuto, né? Sorrindo toda hora, animado todo mundo. Não, é conversa pessoa com pessoa, às vezes, né? É muito disso. Muito bacana. Obrigado, Gabriela. Poxa, é muito rápido, Emiliano. Como é que tu faz isso? Esse é o formato mesmo, mas quem sabe pode mudar no futuro. A ideia é mostrar a comunidade, conhecer pessoas, conhecer essa diversidade do Brasil mesmo. E obrigado de novo, Gabi. Te agradeço. Todo mundo está convidado para participar. Se vocês têm uma comunidade ou querem indicar uma comunidade, podem escrever aqui nos comentários. Esse podcast vai no IGTV do Emiliano Gazzoni, do meu perfil e também do YouTube. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Gabi. Muito obrigada. Tchau, tchau.